Bom, então, pessoal, agora eu vou usar o LabVIEW para fazer a implementação do circuito que nós projetamos. Vou criar uma nova VI. Aqui eu tenho o front panel e o block diagram. Eu vou colocar aqui embaixo essa imagem do nosso projeto, né? Do projeto do meio somador, do meio subtrator, do somador completo e do subtrator completo. Eu vou colocar as equações, as funções lógicas, não é isso? Só para a gente lembrar. Muito bem. Bom, então o que eu vou precisar aqui? Para implementar o meio somador, eu preciso de duas entradas, A e B, e eu vou precisar de duas saídas, a saída soma e a saída carry out. Vou para o painel frontal, clico o botão direito, eu vou colocar aqui um botão, vou mudar a geometria dele. Então, para mim, esse aqui vai ser o bit A. Vou mudar a fonte aqui para ficar mais visível. Então, eu tenho o bit A do meu meio somador. Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu mudo aqui. Vou mudar para B. Então eu tenho a entrada A, a entrada B. Agora eu preciso das saídas, não é? Vou pegar um LED. Vou chamar esse LED de carry out. Vou copiar o LED. Colar o LED, Ctrl C, Ctrl V. O segundo LED eu vou chamar de saída soma. Saída soma. Bom, quando você clica duas vezes em cima dos controles, né, dos botões ou dos LEDs, ele leva a gente aqui para o block diagram, que é onde você vai fazer a implementação da lógica, né? Então eu tenho aqui a minha entrada A e B, e eu tenho a saída carry out e soma. Então aqui, ó, eu tenho o meio somador, as entradas são A e B, aí eu tenho a saída soma, e eu tenho A e B, e a saída carry out. Eu clico com o botão direito, eu venho aqui na guia de booleans, onde nós temos as funções lógicas. Então a primeira saída que eu vou implementar é o carry out. Carry out, eu pego aqui a minha porta AND, não é isso? Então eu vou ligar A AND B. A AND B. Isso vai gerar para mim o carry out. E a saída soma é o A XOR B. Então eu pego a minha função XOR e eu vou ligar aqui o A e o XOR B. Bom, agora nós vamos rodar esse programa aqui, que ele vai simular justamente essa lógica que eu acabei de implementar. Então vou colocar aqui para rodar. Eu aconselho não rodar com o run, porque o run ele vai executar uma vez só a função. Nós queremos simular o circuito integrado, né? A função lá, ali das portas lógicas, e isso tem no circuito integrado, isso vai acontecer de forma contínua, não é? Então eu tenho que apertar o botão Run Continuously. Muito bem, vamos testar o circuito agora. Tabela da verdade do meio somador. 0 mais 0, carry out 0, soma 0. 0 mais 1, carry out 0, soma 1. 1 mais 0, carry out 0, soma 1. 1 mais 1, eu tenho 1 no carry out e 0 na soma. Então veja, o meu meio somador está funcionando da forma que nós projetamos.
Vou voltar aqui para o Block Diagram. Então agora eu tenho o meu meio somador aqui. Agora eu vou implementar o nosso somador completo. Bom, para não ficar colocando todas as funções, as entradas e as saídas, eu vou copiar essa função do meio somador e vou modificar ela para que ela se comporte como um somador completo, tá? Só organizar aqui na tela. Se eu clico 2 vezes em cima do meu botão, ficou meio bagunçado aqui, não é? Então vamos ver. Esse cara é o soma 2. Então agora está um pouco mais organizado aqui. Eu vou alterar os labels para refletir o que a gente quer, não é? Então, olha lá. Eu vou colocar um A aqui, vou colocar um C minúsculo aqui, porque ele é o completo, né? Então, é o A do completo, o B do completo, o carry out do completo e a soma completa. Eu vou deixar esse C indicando que agora esses controles A e B e esses indicadores, eles são do somador completo. Ainda está faltando mais uma entrada que é a entrada do carry in, né? Eu vou colocar o carry in. Eu não vou colocar o C aqui na frente do carry in, porque o carry in só existe no somador completo, né? Ok. Bom, então qual é a lógica que eu implemento aqui o carry out do somador completo? Vamos dar uma olhada aqui no somador completo. Somador completo, eu tenho o carry in XOR o A XOR o B. Então, eu preciso de uma XOR de 3 entradas, como nós já sabemos, não existe XOR de 3 entradas, mas nós podemos encadear portas XOR, não é? Então, eu tenho aqui o A, XOR B, XOR carry in. Isso vai me gerar a saída soma. Bom, agora eu preciso montar o carry out. O carry out, ele vai ser uma end de 2 entradas, ou outra end de 2 entradas, ou outra end de 2 entradas. Então, eu sei que eu vou precisar de 3 ends, eu vou começar com... Eu vou copiar essa porta end, Ctrl C, Ctrl V. Em vez de buscar lá no menu, eu posso copiar as portas. Agora eu preciso de uma porta, 2 portas OR, não é? Então, eu vou clicar com o botão direito, vou na guia das funções lógicas, vou colocar aqui uma porta OR e vou copiar essa porta OR para gerar ali a entrada a mais que eu preciso aqui, né? Então, vou ligar a saída dessa OR no carry out. Então, veja que eu já montei aqui, né? Primeiro termo, OR segundo termo, OR terceiro termo. Primeiro termo, segundo, terceiro. Aí eu tenho 3 portas AND de 2 entradas. Que eu preciso ligar onde? Carry in. Então, carry in. Depois eu vou ligar no B. Aí eu ligo no B. Aqui eu tenho que ligar no A. Aqui vai ligado no A.
A outra da entrada do A vai ligado no B. E a outra porta end é carry in. E vai ligado na porta A. Tá um pouco bagunçado aqui, vamos arrumar de novo. Agora nós temos o nosso somador completo. Vamos testar o nosso somador completo. Bom, esse aqui é o meio somador. Então, somador completo, eu tenho o A e o B. Então, quando eu tenho 0 mais 1, a saída é 1. 1 mais 0, a saída é 1. 1 mais 1, eu tenho carry out igual a 1 e 0 no soma. Quando eu tenho o sinal de carry in, bom, eu já tenho 1 na soma, eu parto de 1 na soma, não é? Porque é o vem 1, né? Ele vem do bit menos significativo. 1 mais 1 é 1 no carry out, 0 na saída soma. 1 mais 1 é 0 na saída soma e 1 no carry out. E 1 mais 1 mais 1 é 1 na saída soma e 1 no carry out. Então, nós temos aqui funcionando o nosso somador completo. Eu já tenho o meio somador e tenho o somador completo. Então, agora, o que falta implementar? Falta implementar o meio subtrator e o subtrator completo. Veja, como nós vimos ali, na hora que nós estávamos projetando o somador e o subtrator, nós percebemos que a única diferença entre o somador e o subtrator está no borrow out, não é? Então, o borrow out é diferente do carry out. Por quê? Porque ele tem, ao invés de eu usar o A, eu uso o A barra. No subtrator completo é a mesma coisa, veja. Ao invés de usar o A, eu uso o A barra. É lógico que aqui essa variável de entrada eu chamei de carry in e aqui eu estou chamando de borrow in. Mas se eu fechar meus olhos, não é? E entender que isso daqui é apenas um nome que eu dei, eu poderia chamar os dois de D, por exemplo. A função lógica seria exatamente igual, não é? Então, como é que eu faço para transformar? E eu acho que é mais do que implementar o subtrator, que seria só montar esse circuito lógico aqui, que vocês me ajudaram a projetar. Mais do que montar esse circuito lógico, seria interessante pegar o circuito do somador e adaptar ele para que ele se comporte como um subtrator. Então, veja, eu através de uma variável de seleção, eu posso selecionar. Ele está funcionando como um somador, ele está funcionando como um subtrator. E como é que eu faço isso? Então, se você for lá na aula de MUX, você vai ver que através de uma variável de seleção, eu posso selecionar qual dos canais estão alcançando ali a minha saída, não é? Então, qual é o MUX que eu preciso aqui? Veja, eu preciso de um MUX de 2 entradas, não é? E uma variável de seleção. E esse MUX vai ter, lógico, uma saída. Então, quais são as 2 entradas que eu vou ter? Ou eu vou ter o A, ou eu vou ter o A barra. Quando a chave está para cima, quem alcança a saída do MUX é a variável A. Quando a chave está para baixo, quem alcança a saída do MUX é o A barra. Então vamos construir um MUX. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse MUX e vou colocar ele no lugar desta variável aqui, da variável A, que gera o carry out ou o borrow out. Eu não vou mexer no circuito que gera a saída soma, nem no circuito que gera a saída subtração, porque a expressão é exatamente a mesma. Então, como é que eu implemento um MUX? 2 entradas, uma variável de seleção e uma saída. Então, o circuito de seleção, eu vou precisar de 2 portas AND. Aqui eu vou precisar de uma chave, não é? Para dizer
se eu estou trabalhando com somador ou com subtrator. Somador. Somador barra subtrator. Então, o que eu quero dizer com esse nome? Eu quero dizer que se ele for nível lógico alto, ele é um somador. Se ele for nível lógico baixo, ele é subtrator. Vou colocar esse controle aqui. Então, aqui eu tenho meu circuito de seleção. Quando ele for nível lógico alto, ele vai permitir que a entrada dessa primeira porta lógica chegue na saída da porta end. Agora eu preciso de uma porta inversora aqui. Bom, quando a chave de seleção for nível lógico 0, ela vai permitir que a entrada da segunda porta end alcance a saída. Bom, agora o que eu faço com essas duas saídas? Esse aqui é o circuito de seleção, né? Eu preciso... Vocês podem conferir lá na aula de MUX. Eu só vou ter uma saída diferente de 0 caso esta porta end ou esta porta end for selecionada pela variável de seleção, né? Então, se o nível lógico da minha variável de seleção é baixo, a minha saída da porta end aqui só vai ser 0 ou 1, dependendo da entrada que eu tenho na porta end aqui de baixo, porque a porta de end de cima ela é 0, não é? Ela está recebendo o 0 da chave. Se a chave de seleção for 1, bom, aí ela passa a receber 1 e a porta end de baixo passa a receber 0. Então não importa o que eu tenho ligado aqui na segunda porta end, o único nível lógico que vai variar, ele vai depender exclusivamente do que eu tenho na segunda entrada da minha primeira porta end. Não é isso? Então, esse aqui é um MUX, uma variável de seleção, duas entradas e, lógico, uma saída. Então, quem é a entrada do MUX? A entrada do MUX é a variável A. Então, na primeira entrada eu tenho o A, mas na segunda eu quero o A barrado, não é? Por que eu quero o A barrado? Porque eu quero selecionar se na entrada dessa minha função vai entrar o A ou vai entrar o A barrado. Então, vou pegar uma outra inversora aqui, copiei essa inversora. Agora eu ligo essa inversora, a saída da inversora na entrada da porta end e a entrada da inversora no A, de tal forma que eu tenho agora na saída desta porta lógica end, quando ela for selecionada, eu tenho o A barra. Então aqui eu tenho meu MUX com uma entrada A e com a outra entrada A barrado. Só que veja, essa saída do MUX ela só pode afetar o carry out. Ela não pode afetar a função que gera a soma e subtração. Tá? Então, a função que gera soma e subtração, que é o XOR, ela recebe sempre A. Então, eu tenho que ligar ele direto no A. Mas a função que gera o carry out ou borrow out é essa sim. Ela vai receber esse A que eu liguei no meu MUX. Então, dessa forma, o meu meio somador agora, ele já não está mais se comportando apenas como um meio somador. Ele é um meio somador barra subtrator.
Então eu vou mudar o label aqui do LED de saída. Então, carry out ou borrow out, né? E a saída soma, ela é soma ou subtração. Então vamos ver funcionando. Vou colocar para rodar. Vamos olhar agora só o meio somador barra subtrator, não é? Quando ele é nível lógico alto, eu tenho 0 mais 0, 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1, 1 mais 1, 1 no carry out e 0 na saída soma. Pois bem, ele está funcionando como um somador. Agora vou colocar aqui em nível lógico baixo, vamos ver ele funcionando como um subtrator. 0 menos 0 é 0, 0 menos 1 eu tenho borrow out, porque eu preciso pedir emprestado 1 para o bit mais significativo, né? E eu tenho 1 na saída, porque era 0, eu subtraí 1, ele vai para 1. Tem que mudar a representação, não é isso? Não é? Da mesma forma que o 10, quando você subtrai 1 do 0, ele vira 9, não é? Na contagem decimal, o 0 é vizinho do 9. E na contagem binário, o 0 é vizinho do 1. Né? Então, se eu tenho 0 menos 1, a minha saída é 1 e eu tenho que pedir 1 emprestado, borrow out. Se eu tenho 1 menos 0, a minha saída continua 1 porque eu não subtraí nada, não é isso? Se eu tenho 1 menos 1, a saída é 0. Então, veja, o meu borrow out ele só vai acontecer quando eu tiver 0 no A e eu subtrair 1 desse A, sendo que eu tenho que pegar 1 emprestado e aí a minha saída, subtração, seria 1. Então, está funcionando aqui o meu meio subtrator. Nós precisamos fazer a mesma coisa aqui para o somador completo, não é? Então, da mesma forma, veja, eu tenho dois circuitos, o do carry out e o do soma. Eu quero apenas mudar o circuito do carry out. Então, o circuito do soma, este circuito aqui, veja, esta porta XOR, ela vai continuar recebendo a informação direto do A. Então, eu vou ligar aqui para separar, né? Esta linha aqui, que vai para baixo, ela entra direto no XOR. Não é isso? E essa outra linha, ela alimenta o circuito do carry out, que é o circuito do carry out que eu quero transformar ou em carry out ou em borrow out, certo? Então eu vou pegar esse mesmo circuito do MUX e vou colocar ele aqui, vou ligar ele na variável A. Então só para revisar, veja, o MUX ele vai ligado aqui, não é? A variável de seleção ela vai ligada aqui nessa porta e o A vai ligado neste fio aqui, ó. Então eu vou copiar. Copiei meu MUX aqui. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui para colocar o circuito. A saída do MUX é o meu A. Eu vou usar essa mesma chave como variável de seleção. Então, vou estender essa conexão para cá. Em vez de colocar uma segunda chave, eu estou usando a mesma chave. E agora eu preciso ligar o A, tanto aqui nessa porta end, quanto nessa porta end aqui embaixo, não é? Mas qual é o A que eu ligo? É este aqui, não é? O A do somador completo. Com isso, eu não mexi na saída soma, mas eu implementei essa multiplexação da entrada A
na função que gera o carry-out. Da mesma forma, não faz mais sentido chamar isso aqui de carry-out, não é? Ele é carry, borrow, out. Da mesma forma que aqui é soma, subtração, né? Bom, eu vou colocar para rodar. Vou colocar a variável de seleção na posição somador. E agora eu tenho aqui a soma desses 3 bits, não é isso? Então, se eu tenho 1, 0, 0, eu tenho 1 na soma, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, saída 1, 0, 1, 1, 1 no carry-out, 0 na soma, 1, 0, 0, eu tenho 1 na soma e nada no carry-out, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 mais 1, vai 1 e é 1. Então, como somador, ele está funcionando. Agora nós precisamos ver se ele está funcionando como subtrator. Então, subtrator, lembra, eu tenho que fazer o A menos o B e depois subtrair o carry in. Então, nesse primeiro momento, o meu carry in vai ser sempre 0, né? Então, eu tenho 0 menos 0, saída 0. 0 menos 1, eu tenho que pedir 1 emprestado e a minha saída é 1. 1 menos 0, como eu não tirei 0 do 1, eu tenho 1 na saída. 1 menos 1, minha saída é 0. Agora, se eu preciso de 1 emprestado no carry-in, 0 menos 0 é 0, mas eu preciso pegar um emprestado, eu vou ter 1 na saída soma e 1 no borrow out. 0 menos 1, então 0 menos 1 é 1, pede 1 emprestado, mas como eu tenho menos 1 do carry-in, então a minha saída soma vai para 0. Então, 1 no A menos 0 é 1. Se eu subtraio 1 do carry-in, que no caso é o borrow-in, inclusive vamos mudar aqui, né? Porque aqui é carry borrow. Então eu tenho aqui, eu estou pedindo 1 emprestado, porque ele está na configuração de subtrator. Eu estou pedindo 1 emprestado, porque ele está na configuração de subtrator. Então eu tenho 1 menos 0 é 1. Menos 1 que eu tenho que dar emprestado, ele vai para 0, não é? E aí eu tenho a última combinação, que seria 1 no borrow, 1 no A e 1 no B. Então, 1 menos 1 é 0. Quando você tira 1 porque você tem que emprestar, o borrow out vai para 1 e a saída subtração vai para 1. Então, veja, o meu circuito, da forma como nós projetamos, ele está funcionando como subtrator. Agora, o próximo passo, como eu tenho o meio somador e o meio subtrator, tenho o somador completo e o subtrator completo, meu próximo passo agora é implementar uma calculadora, não é? Só que veja, a calculadora ela não faz soma e subtração de um bit, não é? Eu preciso estabelecer uma quantidade de bits para fazer essa soma e essa subtração. Então, nós vamos simular uma calculadora com 4 bits. Mas eu poderia fazer uma calculadora de 8 bits, 16, 32, a quantidade de bits que fossem necessárias para poder representar os números que eu estou querendo somar e subtrair. Então, antes de implementar essa calculadora, eu vou criar blocos funcionais, tá? Porque uma vez que eu fiz esse projeto do somador e do subtrator, eu não vou ficar repetindo essa lógica para cada bit que eu preciso somar e subtrair. Então, eu vou usar um bloco de meio somador e um bloco de somador completo. Um bloco de subtrator e um bloco de subtrator completo, não é? Então, vamos lá. Como é que eu faço
E é por isso que é interessante, é por isso que eu gosto de usar o LabVIEW para fazer esse tipo de simulação. Porque eu consigo pegar um trecho de código e transformar num bloco. Então, por exemplo, eu selecionei aqui esse trecho de código, que é o trecho do meio somador subtrator. Eu venho em Edit e eu coloco Create SubVI. Então, veja, ele criou aqui para mim um bloquinho, né? Esse bloco, ele tem 3 entradas, né? Que é a variável de seleção. Ele tem aqui a entrada A, a entrada B. Aí eu tenho a saída soma e eu tenho o carry out, né? Ou borrow. E aí ele entendeu aqui, como eu tenho essa ligação aqui, ele entendeu que ele precisava de uma outra saída, que é a saída de seleção, subtrator ou somador, né? Eu vou até apagar aqui e vou ligar direto aqui na variável, que é do jeito que estava, tá? Mas veja, ele criou para mim um bloco que esse bloco é um bloco do meu meio somador ou subtrator, não é? Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Veja, ele abre para mim aqui, ele mudou aqui a posição dos controles, né? Mas eles estão todos aqui. Essa saída aqui, eu não preciso dela, então eu vou apagar ela aqui. Muito bem. Isso gerou para mim um erro aqui no Block Diagram. Eu vou apagar aqui também. Pronto, agora eu tenho o meu bloco aqui do meio, né? Somador e subtrator. Eu vou salvar isso daqui, Save As. Eu vou salvar com o nome, eu tenho essa pasta, eu criei uma pasta escrito somador subtrator. Eu vou salvar como nome de meio. Meio, somador, subtrator, meio SS. Eu vou clicar aqui no ícone e eu seleciono apago e escrevo aqui meio. Pronto, eu criei aqui o ícone do meu bloco, só para ficar mais fácil de identificar quando eu for usar o bloco. Esse bloco ele tem 3 entradas e 2 saídas. Vou salvar. Então veja, aqui já aparece o bloco do meio somador barra subtrator, tá? Vou fazer a mesma coisa com o somador completo aqui. Eu vou selecionar ele. Vou apagar essa parte das equações. Vou selecionar ele. Vou clicar aqui no Edit. Create SubVI. Ele me gerou um outro bloco, né? Agora eu tenho o bloco do somador completo ou subtrator completo. Eu vou clicar 2 vezes aqui, ele bagunçou de novo aqui os meus controles e indicadores. Vou colocar na ordem de novo aqui. E eu tenho aqui a minha chave de seleção para saber se ele vai funcionar como somador ou como subtrator. Eu vou clicar de novo aqui no ícone. Agora eu vou chamar isso daqui de completo. Bom, isso não é importante, né? É mais para identificar ali no desenho, né? Quando nós estivermos fazendo ali a nossa calculadora,
nós conseguirmos identificar com um pouco mais de facilidade ali qual bloco que nós estamos trabalhando, tá? Então, deixa eu salvar, esqueci de salvar, né? Save as. Completo. SS. Então veja, agora eu tenho aqui o meu bloco meio somador e somador completo. Então, uma vez que eu tenho o meu meio somador e o meu somador completo, como é que eu faço para fazer uma calculadora? Não é? Eu quero calcular, somar 4 bits com outros 4 bits. Então eu vou salvar esse meu projeto aqui como calculadora. Calculadora. Deixa eu apagar isso. A entrada de seleção para facilitar a nossa organização. Então, como vai ser essa minha calculadora, né? Bom, eu vou ter um botão de seleção que vai me indicar se eu estou somando ou subtraindo, não é? Eu vou ter um número A e vou ter um número B. Então, ou eu vou executar A mais B, ou eu vou executar A menos B. Então, esse cara aqui, para mim, vai ser o bit 0, ou o menos significativo. E aqui eu vou ter o bit 0, B0, ou o B menos significativo. Como eu quero dois números de 4 bits, eu vou fazer a operação de soma e subtração entre dois números de 4 bits. Eu vou copiar aqui 1, 2, 3. Pronto. Então agora eu tenho 4 bits. Esse aqui é o meu A0, menos significativo. A1, A2, A3. Agora eu vou fazer o bit, o meio byte, não é? 1 byte são 8 bits. Meio byte é também chamado de nibble. Então eu vou fazer o nibble B. Olha lá. Olha lá, eu tenho aqui 1, 2, 3. Pronto, já tenho mais 4 bits aqui. Não é isso? Deixa eu apagar esses controles que nós não precisamos deles. Só organizar aqui os meus nibbles. Muito bem. Vamos renomear. Aqui é 3, 2, 1. E agora eu vou precisar da minha saída, né? Da resposta. Então, quando eu somo um número de 4 bits com outro número de 4 bits, primeiro eu preciso aqui de 4 bits na saída. Então, vou colocar aqui S0, seja a saída de soma ou de subtração. Esse aqui é o S1, S2, S3. Como eu comentei com vocês, eu vou precisar de um outro indicador para o carry out do último somador. Então, vou chamar ele de S4. S3, 2 e 1. Bom, então agora nós temos o nosso nibble de entrada, o A, o outro nibble de entrada, o B, nós temos o nosso nibble de saída, e esse último bit, eu vou chamar de out, que pode ser tanto o carry out como o borrow out do último somador. Eu vou colocar a chave aqui no lugar onde
Né? Se isso aqui fosse uma soma ou uma subtração armada, o sinal de mais ou de menos viria aqui nessa posição, não é? Então, vou deixar a chave de seleção nessa mesma posição, para indicar o mais ou menos. Deixa eu salvar, vamos dar uma olhada no Block Diagram. Então, eu tenho aqui o bit A0. Bit A0 vai ser somado com o bit B0. O bit A1 somado com o bit B1. O A2 ele é somado com o bit B2. O A3 é somado com o bit B3. Então veja que a soma acontece entre os pares, né? Entre os pares de coluna. E você precisa colocar, lógico, se essa aqui é a coluna do 2 elevado a 0, você soma 2 elevado a 0 com 2 elevado a 0. Se essa é a coluna do 2 elevado à primeira, você soma 2 elevado à primeira com 2 elevado à primeira. É exatamente como a gente faz com os números decimais. Então você soma unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante, né? A minha resposta, bom, a resposta dessa soma vai ser o S0, da segunda coluna o S1, terceira coluna S2 e quarta coluna S3. Então nós temos o somador completo e o meio somador. Então o bit menos significativo, ele sempre vai receber o meio somador. Então eu tenho a entrada A do meio somador vai se somar com a entrada B. E a saída é o saída soma. Só que além da saída soma, eu tenho a saída carry out, não é isso? Então veja, na próxima coluna, eu tenho que usar um somador completo. Não posso mais usar um meio somador. Então o meu somador completo, ele vai ser ligado à saída soma no S1, a entrada A no A1, a entrada B no B1 e o carry in ele vai ligado no carry out do bit menos significativo. Então veja, no meio somador o carry out é a saída e no somador completo eu preciso ligar o carry out do bit anterior no carry in. Então de novo, eu preciso agora fazer a soma da terceira coluna, não é? Então eu copiei o meu bloco de somador completo. Eu vou ligar aqui a entrada A entrada B. E veja que aqui eu tenho a entrada do carry, né? Então esse carry, quem que vai alimentar esse carry com informação? É o carry out do bit menos significativo. O carry out do menos significativo entra no carry in do mais significativo. Esse aqui é o vai 1, não é? Então eu estou mandando 1 para a próxima coluna, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que ligar o carry out do menos significativo no carry in do mais significativo. A minha saída soma vai para o indicador, não é? Que é a minha resposta. E veja, eu ainda tenho um carry out aqui, que eu tenho que ligar no carry in do próximo bit. Tá? Então vou copiar novamente aqui o meu somador completo. Vou ligar a entrada B no B. Vou ligar a entrada A no A. Essa entrada do carry in, eu vou pegar o carry out do menos significativo e vou ligar na entrada carry in.
carry in. A saída vai ligado no indicador. Bom, mas eu ainda tenho um carry out aqui, não é? Veja, o carry out do último somador completo, ele indica o estouro da representação da sua calculadora. Quando você pega a sua calculadora ali e você faz um cálculo que ela não consegue representar, geralmente ela escreve na tela OF, que é overflow. Então houve um estouro de representação. Então esse bit de overflow, esse indicador de que ela não está conseguindo te mostrar o resultado correto porque a quantidade de bits que ela representa foi superado pela conta que você propôs, ele é indicado justamente pelo último carry out, né? Então vou pegar esse último carry out e vou ligar aqui nesse bit que eu criei, né? Que foi esse bit a mais. Lembra? Nossa calculadora é uma calculadora que soma 4 bits com 4 bits. A minha resposta é no máximo um número de 5 bits. Quando é uma soma, o bit de carry out ele consegue me indicar um número, né? Eu ganho, vamos dizer assim, um bit a mais para representar o meu número. Agora, se fosse uma conta de multiplicação, por exemplo, muito provavelmente esses 4 bits não seriam capazes de representar uma grande parte dos resultados, e aí eu teria esse carry out como um sinal de overflow, ou de estouro ali da representação. Nós vamos estudar com um pouco mais de propriedade esses indicadores, né, esses flags, que indicam para a gente certas condições ali das operações que nós executamos com o dispositivo digital, tá? Bom, enfim. Então eu tenho aqui o meu somador. Só está faltando uma coisa agora, que é ligar o nosso controle, né? O controle que vai indicar se o meu somador ele é um somador ou se ele é um subtrator, não é isso? Então veja que todos os meus blocos eles têm uma entrada a mais, e essa entrada a mais é justamente a entrada de controle que nós implementamos ali através do MUX, né? Então eu vou ligar todas as entradas de controle nessa chave. Então veja, agora eu tenho aqui um somador ou um subtrator que faz a operação de soma ou subtração com 4 bits. Então, saber ligar, interconectar os blocos é tão importante quanto saber ligar e interconectar as portas lógicas. Conforme seu projeto ganha escala, você não vai ficar operando portas lógicas, né? Você muito provavelmente vai operar sistemas. Então, eu tenho um sistema que é o sistema de meio somador, eu tenho um sistema de somador completo, então você vai mexer com esses blocos, da mesma forma que nós mexemos com circuitos integrados, não é? Então, o meu circuito lógico, ele não é mais a ligação das portas lógicas, ele é a ligação entre os circuitos integrados, tá? Então esse projeto com blocos funcionais, ele é tão importante quanto o projeto com portas lógicas. Então no momento que nós estivermos estudando flip-flops, por exemplo, o flip-flop ele pode ser implementado com porta lógica. Nós vamos ver a implementação do flip-flop com porta lógica, mas depois nós vamos trabalhar com o bloco do flip-flop. Então você precisa saber como o bloco do flip-flop trabalha. Da mesma forma aqui, você tem que saber como se faz o projeto do somador completo e do meio somador, mas você também precisa saber como é que você organiza, como é que você usa os blocos de meio somador e somador completo para implementar, por exemplo, a soma de dois números de 4 bits, né? Ou de 16, 32, 64 e assim por diante. Então o pessoal sempre se preocupa com a avaliação. Veja, na avaliação eu posso tanto pedir o projeto do somador, do subtrator, seja ele completo ou meio somador, como eu também posso pedir para você projetar uma calculadora ou um dispositivo para somar dois números de 4 bits, de 8 bits. Então o que eu vou querer não é o desenho das portas lógicas. O que eu quero é que você faça o projeto usando os blocos de meio somador e de somador completo. Pois bem, vamos testar, então vamos ver se funciona, né? Voltamos ali para o front panel, vou colocar ele para rodar. Então, eu vou levantar aqui o meu somador para nível lógico alto, de tal forma que a minha calculadora funciona como um somador, né? Então, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1
é 0. Vai 1. Veja que eu não estou vendo o carry, né? Mas ele já está ligado internamente no próximo bloco, né? No bloco que é responsável pela operação da segunda coluna. Então, esse aqui é um meio somador. Aqui eu tenho o somador completo. Ele já está levando em consideração o VEN1, não é? Do bit menos significativo. Então, por isso que eu tenho aqui a minha saída igual a 1. Então, se eu pegar esse VEN1 mais 0 mais 1, por exemplo, então a minha resposta é 0 e vai 1 para a próxima coluna. Não é? Se eu tivesse feito 1 mais 1, a minha resposta é 1 e vai 1 para a próxima coluna. Não é isso? Então, se eu tenho um V em 1 que já está aparecendo aqui e eu ligo mais 1, então vai 1 para a próxima coluna e eu tenho 0 aqui. Se eu somo 1 aqui, eu vou ter 1 e vai 1. Com mais 1 é 0 e vai 1, ó, aqui o carry out ligado, não é? E 1 mais 1, se eu colocar o bit B 3 como 1, eu vou ter 1 mais 1, é 1 e vai 1. Tá? Então, o meu somador, ele está funcionando, não é isso? Então, eu tenho aqui, veja, eu tenho o número 15, 15 mais 15, eu teria o número 30, não é? É isso que eu tenho que estar vendo aqui, não é isso? Lembrando que a primeira coluna vale 1, 2, 4, 8, 16. Então, eu tenho aqui 16 mais 8. 16 mais 8, 24. Aqui eu tenho mais 4, 28. Mais 2, 29 e 30. Então, 15 mais 15 é 30. Então, eu tenho aqui 30 em binário, não é isso? Que é o resultado dessa soma entre o A, o nibble A e o nibble B. Então, se eu subtrair 1, eu já não tenho mais 30, eu tenho 29. E assim por diante. Então, como somador, ele está funcionando. Agora, vamos ver se ele está funcionando como subtrator. Então, por enquanto aqui, parece que 0 menos 0 é 0, né? Se eu tenho 1 no A, 1 menos 0 é 1. Não é isso? Se eu tenho 2, 2 menos 0 é 2. Se eu tenho 4, 4 menos 0 é 4. Então, por enquanto está funcionando. Não é isso? Então, se eu tenho 1 menos 1, 1 menos 1 é 0. Se eu tenho 2 menos 1, é 1. Se eu tenho 4 menos 3, a minha resposta é 1. Agora, veja, se eu tenho 0 menos 1, ele vai para 15, não é isso? Então, se eu levar em consideração aquela representação dos números onde não há número negativo, se eu subtraio 1 de 0, ele volta para o vizinho dele, né? Se eu estou usando 4 bits para representar, o vizinho do 0 é o 15. Então, se eu tenho aqui 0 e eu subtraio 1, veja que eu tenho o 15, né? Mas não é 15, lembra? Então, embora acendam todos os LEDs da saída, eu já não estou mais enxergando esse número como o número 15. Eu estou enxergando ele como menos 1. E como é que eu faço para saber qual é a representação em binário do número menos 1? Eu uso o complemento de 2. Então, como é que é o complemento de 2? Eu pego o meu número positivo, né? Então, eu sei que a conta em decimal, 0 menos 1 vai dar menos 1. Eu pego o 1 positivo, que seria 1, seria com 4 bits, seria 0, 0, 0, 1. Inverto todos os bits, vai ficar 1, 1, 1, 0. E eu somo 1, que vai ficar 1, 1, 1, 1. Então, veja que a representação que eu tenho aqui do número, se eu estiver enxergando esse número como um número negativo, eu tenho aqui representado o número menos 1. Agora, se eu estiver enxergando a escala dos números binários como um número só positivo, se eu tenho 0, eu subtraio 1, eu acabo enxergando 15, não é isso? Então eu sei que isso não deve ter ficado muito claro para vocês, mas eu vou mostrar na prática como é que isso funciona, tá? Então eu vou converter esse número binário para um número decimal. Então nós vamos enxergar ele como um número decimal.
Primeira coisa no LabVIEW para fazer essa conversão, eu vou criar um array. Então eu preciso de um array de 4 bits. 1, 2, 3, 4. O bit menos significativo é o S0, depois S1, depois S2, depois S3. Agora eu tenho um array lógico e eu posso transformar esse array lógico num número. Então eu uso essa função boolean array, que ele recebe um array de uns e zeros e ele transforma em um número. Então veja, aqui eu vou colocar decimal. Então agora eu tenho um indicador decimal. Então se eu rodar, aqui eu tenho. Ó, vamos colocar ele para o somador, né? Eu tenho 1. Se eu somo 1 com 1, eu tenho 2. Veja, ele está convertendo esse número binário para uma representação decimal. Então, se eu somo 3 mais 1 é 4. 3 mais 3 é 6. 7 mais 7 é 14. Então, veja, se eu coloco todos os bits do A em 1, então a minha saída é 15, né? Se eu somo 15 mais 1, veja que ele voltou para o zero, não é isso? Por que ele voltou para o zero? Porque eu só estou representando, eu estou convertendo esses 4 bits numa representação decimal. E se você percebe que ele está usando, não é? Só os números positivos, não é isso? Ah, então veja, aqui é 15, 14, 13, 12, 11, 10. Né? Ele tá representando o número binário como um número positivo. Eu posso mudar isso? Sim, eu posso mudar isso. Veja que aqui, dentro da caixa, essa caixa é uma caixa U32. Então, esse U é de um signed, é um número sem sinal. Ele representa um número sem sinal. Então, veja, em vez de usar essa representação unsigned, eu posso colocar o integer. Então, o integer, ele entende que ele vai começar a representar números negativos. Em vez de representar 32 bits, o mínimo que eu consigo representar aqui são 8 bits. Então, ele vai representar de 0 a 7, não é? São 8 bits. Então, veja, eu estou usando só os primeiros 4 bits para representação numérica. Agora, esse indicador, ele me permite representar um número de até 8 bits. Né? Então, eu não posso deixar esses 8 bits aqui em aberto, que são os 8 bits mais significativos. Então, os 8 bits mais significativos, eles têm que ser ligados no carry out. De tal forma que se o carry out for 1, todos esses bits mais significativos vão ser 1. Inclusive, o bit que indica se o número é positivo ou negativo dentro dessa representação de 8 bits com sinal. Então vamos rodar para ver se isso aqui funciona. Então veja, ó, eu tenho 0, 0 menos 1, menos 1.
Veja, o S3, S2, S1 e S0, eles continuam ligados, não é? E aí você pode dizer, não, mas isso aí era o número 15. Sim, ele é o número de 15 quando você olha para essa representação como um número inteiro positivo. Agora, a partir do momento que eu sei que uma operação matemática ela pode dar um número negativo e eu assumo essa representação de que o primeiro bit indica a polaridade do sinal e os outros bits indicam o número, então, dentro dessa representação, eu estou enxergando todos os bits ligados como menos 1. 0 menos 2, então eu tenho ali só o S0 desligado, todos os bits ligados. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e o menos 9. Vamos ver. Menos 9 vai para 7, não é? Por que que menos 9 vai para 7? Com 3 bits, eu consigo representar menos 8, e o menos 8 ele é vizinho do 7. Então veja, quando você usa uma linguagem de programação e você quer visualizar um número, então você precisa saber qual é o sistema de representação que essa linguagem de programação está mostrando para você, né? Da mesma forma que quando você vê os bits ligados e desligados, você precisa saber qual é o sistema de representação que está sendo utilizado, né? Então, quando eu tenho um somador, provavelmente só vou ter números positivos. Agora, a partir do momento que eu tenho um subtrator, aí começa a se fazer necessário o uso de uma representação que te permite enxergar números negativos. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje, ela reuniu vários elementos, né? Começamos ali com a parte de representação dos números, depois nós evoluímos para o projeto de somador e subtrator, depois nós integramos isso com o que nós já havíamos aprendido em MUX, permitindo que nós pudéssemos transformar os somadores em subtratores, e nós utilizamos esses blocos de somadores e subtratores para construir uma calculadora. Permite tanto fazer soma de números binários como subtração de números binários. Próximo passo agora, então, é implementar um sistema que permita executar soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, esse sistema nós chamamos de unidade lógica aritmética. Unidade lógica aritmética simplificada, né? Porque uma unidade lógica aritmética real, né? Ela, além de implementar as 4 operações básicas, ela também implementa operações lógicas, né? AND, OR, e uma série de funções que nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade no momento que nós estivermos no curso de microcontroladores. Além da parte teórica de projetos de sistemas digitais, nós vimos também um pouco de como usar o LabVIEW para construir essas simulações. E na próxima aula eu vou estender um pouco mais essa ideia de utilizar o LabVIEW para desenvolver sistemas um pouco mais complexos, implementando uma unidade lógica aritmética que faça tanto soma como subtração, mas também que nos permita fazer a multiplicação e a divisão de 2 números de 4 bits. Te vejo então na próxima aula. Até!